Saudações ortopédicas, vamos para mais uma bate-papo científico. Ouça quantas vezes quiser este áudio no trânsito, na academia, no repouso de um plantão e depois, quando estiver mais familiarizado, vá mergulhar de cabeça no livro-texto, você fará um aprendizado mais rápido e eficaz. Mande este link para seus amigos, depois vocês sentam para discutir este tema, mas agora, deixa o Instagram de lado, ajusta o fone de ouvido, porque no dia de hoje vamos fazer um passeio pelo tema Atualização em 2026, Fraturas da Escápula, segunda parte. E para começar a desconstruir esse tema, imagina aquele cenário clássico de ambulatório, sabe? Paciente jovem, uns 6 meses após um trauma de alta energia, entrando na sala com queixa de dor crônica refratária no ombro. Com aquele arco de movimento já severamente restrito. E falência do manguito rotador. Historicamente, a nossa conduta seria simplesmente atribuir isso à gravidade do trauma inicial. Fomos treinados sobre aquele velho dogma de que o vasto envelope muscular da escápula garantiria a consolidação funcional, de praticamente qualquer solução de continuidade tratada conservadoramente. A velha regra de colocar tipóia e aguardar. O conceito era basicamente que a escápula não passava de um osso ensanduichado por músculos. Mas a transição massiva que tivemos para a tomografia computadorizada 3D especialmente, com a supressão da imagem do úmero, provou o contrário. Com certeza. Ela jogou na nossa cara que a culpa por aquele desfecho ruim, muitas vezes, é na verdade da nossa omissão terapêutica. Exato. Então, a nossa missão hoje é justamente desconstruir esse viés conservador. Vamos analisar os critérios anatômicos e radiográficos estritos que nos obrigam a indicar a osteossíntese. Então, abandonando o olhômetro do raio-x em AP verdadeiro e perfil, quais são os números exatos na glenoide que ditam a cirurgia hoje? Bom, quando olhamos para a reconstrução 3D, os critérios intraarticulares viram absolutos. Estamos falando da presença de um degrau articular, o famoso step-off, ou um gap entre os fragmentos de 4 a 5 milímetros. Mas olha, o tamanho do desvio não atua sozinho. A área cometida importa muito, né? Sem dúvida. O alvo crítico é o acometimento de 25 a 30% da superfície articular. E não é qualquer parte. É a área circular antero-inferior. Isso. Essa região é absolutamente vital. Porque a cabeça humeral precisa desse fulcro de contato exato para manter a estabilidade dinâmica. Se a gente perde essa contenção anterior por um traço de fratura com desvio, a translação humeral anormal vai inevitavelmente causar degeneração condral a longo prazo. Perfeito. Mas isso resolve a parte da glenoide. O grande desafio histórico para o cirurgião de ombro sempre foi o que fazer com as lesões extraarticulares, sabe? Os traços cruzando o colo e o corpo. E é aí que entra o ângulo glenopolar, o GPA. Exato. Nas extraarticulares, o raciocínio é ditado pelo GPA. Ele mede o alinhamento da superfície de carga da glenoide em relação ao eixo anatômico do corpo escapular. O padrão normal varia ali entre 30 e 45 graus. Quando o trauma altera esse vetor, gerando um GPA inferior a 20 graus ou superior a 60 graus, a indicação para redução aberta e fixação interna passa a ser mandatória. Eu gosto muito de pensar no GPA como o alinhamento do chassi de um veículo de alta performance, sabe? Boa analogia. O complexo suspensório e o manguito rotador funcionam como o motor e a suspensão. Se o GPA cai para 15 graus, por exemplo, o chassi entortou. O ritmo escapulotorácico entra em colapso completo. É a biomecânica falhando na base. A cabeça do húmero perde aquela congruência vetorial e a musculatura periscapular passa a trabalhar em desvantagem mecânica constante. Não adianta nada ter o manguito íntegro se o osso onde ele se apoia está odado. Exatamente. E além do GPA, temos outros critérios numéricos absolutos, né? A angulação dos fragmentos do pilar lateral superior a 40 graus e translações médio-laterais severas, ali na casa dos 15 a 20 milímetros. Isso. E não podemos esquecer dos processos, que são as nossas âncoras ligamentares. Fraturas no acrômio ou na base do processo coracoide com desvios maiores que 10 milímetros exigem osteossíntese.
A consolidação viciosa nessas áreas oblitera o espaço subacromial, gerando impacto secundário mecânico direto. Agora, seguindo essa lógica do chassi, quando a gente decide operar para restaurar o alinhamento ósseo, o ortopedista colide com o maior obstáculo técnico de todos: transpor o envelope de partes moles. O envelope muscular. É um pesadelo. A via posterior clássica de Judette sempre foi ensinada como padrão ouro anatômico, certo? Fazemos aquela incisão enorme em bumerangue, rebatemos a porção espinhal do deltoide e desinserimos praticamente todo o ventre do músculo infraespinal. Mas na prática clínica, levantar toda essa massa muscular gera uma morbidade assustadora. Estamos basicamente trocando uma deformidade óssea por uma fibrose muscular incapacitante. O preço biológico é altíssimo. E a taxa de dor crônica e atrofia do infraespinal fez a literatura moderna repensar totalmente essa tática. Mas antes de falarmos das vias limitadas, tem um alerta anatômico na via de Judette clássica, que é a cara do Teote. A famosa armadilha na mesa cirúrgica. Durante o rebatimento muscular, o cirurgião é obrigado a identificar o intervalo entre a borda lateral do músculo infraespinal e o músculo redondo menor. Para achar a artéria circunflexa da escápula. Precisamente. Ela perfura exatamente esse triângulo muscular cerca de 3 a 4 centímetros distal ao rebordo inferior da glenoide. A dissecção romba prévia para identificar e ligar essa artéria é inegociável. Porque se o residente simplesmente inserir um afastador de Roman e tracionar o ventre medialmente sem a ligadura preventiva... A artéria rompe e retrai imediatamente para um espaço axilar profundo. O resultado é um hematoma de expansão rapidíssima e um sangramento de controle absurdamente complexo. Nossa, é para suar frio. É por riscos assim que a filosofia migrou para as abordagens de Judette limitadas. Hoje a tendência é trabalhar através de janelas intermusculares. Fazemos uma incisão interna fáscia e abrimos apenas a borda lateral do infraespinal. Preservando completamente a origem medial dele na fossa, né? Exato. E se o traço vai mais medial, criamos uma segunda janela pontual. Acabou aquela história de descolar o músculo às cegas. E para as fraturas da borda lateral, temos a via de Dupont-Everett. A via posterolateral reta. Excelente opção. Disseca direto sobre o pilar lateral, com o paciente em decúbito lateral. E para lesões anteriores, tipo o coracoide ou rebordo antero-inferior, usamos a velha e boa deltopeitoral. Agora, digamos que vencemos o músculo. E a fratura tá lá, exposta. A visão assusta. O corpo da escápula é uma lâmina tão fina que quase dá para ver a luz do foco através dela. Aonde ancorar implantes em um osso que não tem espessura cortical? A biomecânica da osteossíntese aqui muda completamente. O segredo é focar na viga mestra da escápula, que é o pilar lateral, a borda axilar. Ele tem um estoque ósseo cortical bem mais denso, capaz de suportar torque. Exato. A reconstrução começa primariamente por ele. Se você restaura o comprimento e a rotação do pilar lateral, os traços secundários da lâmina acabam se alinhando por vias indiretas, como montar a borda de um quebra-cabeça. Só que na teoria é lindo. Na prática, reduzir o pilar lateral dá um trabalho enorme, porque os traços são oblíquos e instáveis. Se você aplica uma pinça de redução, ela escorrega na cortical. Sim, escorrega o tempo todo. E é aqui que entra o truque técnico fantástico do fio de Kirchner perdido, o Lost K-Wire. Detalhe esse truque porque isso salva vidas na cirurgia. Salva mesmo. Em vez de lutar com a pinça, o cirurgião usa uma broca de 2,5 milímetros e cria um trajeto no canal medular endosteal dos dois fragmentos do pilar. Aí, introduz um fio de Kirchner espesso dentro desse trajeto, atravessando o foco da fratura. Funciona como uma haste intramedular provisória. Perfeito. Ele trava o cisalhamento daquele traço oblíquo e mantém a redução. Isso libera as mãos do cirurgião para moldar e aplicar a placa de osteossíntese sobre a cortical lateral. Depois, o fio fica lá, sepultado no osso. Genial! Estabilização intramedular auxiliando a placa extramedular. Falando em placas, a preferência hoje é por implantes de baixo perfil, tipo as placas de reconstrução de 2,7 milímetros. Usar placas robustas de 3,5 no pilar lateral é pedir para causar irritação na fáscia do redondo menor a cada rotação do ombro.
O baixo perfil entrega estabilidade sem iatrogenia de partes moles. E esse princípio se aplica ainda mais nas fraturas complexas da glenoide, né? Nas classificações de Ideberg e Goss. Sem dúvida. Imagina um Ideberg tipo 3, onde temos o traço articular com extensão para a borda superior. O raciocínio inverte. A prioridade é reconstruir a superfície articular primeiro. Usando parafusos de tração de 2.0 ou 2.4 milímetros? Isso, para fechar o gap. Só depois neutralizamos a montagem unindo esse bloco da glenoide ao pilar lateral intacto. Entendi. Mas olha só, a escápula não flutua no vácuo. Ela precisa se conectar ao esqueleto axial. E isso me leva ao dogma do ombro flutuante. Ah, o clássico floating shoulder. Pois é. A literatura antiga era categórica. Fratura da clavícula mais colo da escápula igual a ombro flutuante. Opera os dois e pronto. Isso se sustenta agora em 2026? De jeito nenhum. A definição foi reescrita pelo conceito do complexo suspensório superior do ombro, o SSC de Goss. Certo. Uma fratura diafisária da clavícula isolada, associada a uma fratura infraglenoide do corpo, não desestabiliza a articulação se os ligamentos coracoclaviculares e coracoacromiais estiverem intactos. Ou seja, se o ligamento CC e o CA estão firmes, as forças musculares continuam contidas, não tem translação maciça. Exato. Para ser um verdadeiro ombro flutuante, exige-se uma fratura do colo anatômico que segrega a glenoide de todo o suporte. Ou uma fratura do colo cirúrgico tipo 2A de Adem-Miller, mas com ruptura maciça dos ligamentos CC e CA. Os dois pilares precisam falhar, o osso e o ligamento. E já que estamos falando de colapso biomecânico severo, temos que citar a dissociação escápulo-torácica. Aí o cenário é de altíssima energia, uma amputação interna do quarto anterior. A letalidade beira os 11% na fase aguda por lesão vascular. E a conduta é ditada pela classificação de Zelle, variando de 1 a 4, sendo que o ZL4 traz um dogma clínico brutal. Sim, o ZL4 é a avulsão completa do plexo braquial. E nesse caso, não há o que discutir. A indicação ortoprádica e vascular é a amputação imediata acima do cotovelo. Porque manter um membro flácido, insensível e isquêmico é convidar uma infecção letal. É radical, mas necessário. Bom, trazendo de volta para as fraturas operáveis, a gente sabe que mesmo com uma osteossíntese perfeita do pilar lateral, o trauma cobra seu preço. O que mais assombra o cirurgião no ambulatório e chove nas provas de título. Duas coisas principais. Primeiro, a neurologia. A lesão do nervo supraescapular, que tem uma incidência ali de 2,4%. Que pode ser tanto do trauma inicial quanto iatrogênica. Exato. No trauma, ele é encarcerado no traço de fratura, cruzando a incisura espinoglenoidal. Na iatrogenia, ocorre por tração excessiva na via de Judé, e o residente precisa saber identificar isso clinicamente, que é a atrofia isolada do infraespinal no pós-operatório. Perfeito, pérola de Telt. E a pseudoartrose? Vemos muito no fêmur, tíbia, mas na escápula. No corpo da escápula, é quase lenda urbana, devido ao suprimento sanguíneo muscular. Mas e aqui está o pulo do gato. A apófise como ápice do processo coracoide e a espinha lateral fazem pseudoartrose e causam dor refratária. E tem também a consolidação viciosa das costelas subjacentes, né? Nossa, muito bem lembrado. O calo ósseo hipertrófico da costela atrita na escápula, gerando uma discinesia escápulo-torácica dolorosíssima, e o cirurgião acha que o problema é na placa. Fundamental essa visão global. Bom, para amarrar tudo o que discutimos, vamos aos 10 pontos práticos, a nossa take-home message para quem está no trânsito nos ouvindo. Ponto 1. Intervir cirurgicamente na glenoide se o degrau for maior que 4 a 5 milímetros em 25% da área. Ponto 2. Correção extraarticular se o ângulo glenopolar, o GPA, for menor que 20 ou maior que 60 graus, ou angulação do pilar maior que 40 graus. Ponto 3. Desvios maiores que 10 milímetros no acrômio ou coracoide justificam a osteossíntese. Ponto 4. O pilar lateral é a viga mestra. Focar a reconstrução nele é o primeiro passo. Ponto 5.
Limitar a dissecção da via de Judet clássica. Preserva a origem do infraespinal e prevenidor. Ponto 6. Ligar preventivamente a artéria circunflexa da escápula, no intervalo entre redondo menor e infraespinal, mandatório. Ponto 7. Usar a técnica do fio de Kirchner perdido para neutralizar o cisalhamento em traços oblíquos do pilar. Ponto 8. A falsa premissa do ombro flutuante. Fratura de clavícula e corpo isolado não é ombro flutuante, exige lesão do complexo ligamentar. Ponto 9. Dissociação escapulotorácica, pela classificação de ZEU. ZEU 4 indica amputação cirúrgica. E o ponto 10, risco neurológico. O nervo supraescapular sempre está em risco na incisura, denotando atrofia do infraespinal se lesado. O resumo cirúrgico completo. E para encerrar, deixo uma provocação para o colega ortopedista refletir. Se a transição para a tomografia 3D nos revelou o quanto subestimávamos os desvios intraarticulares, até que ponto a modelagem 3D dinâmica e a realidade aumentada no centro cirúrgico, nos próximos anos, tornarão o tratamento conservador da escápula um evento anacrônico e isolado apenas para fissuras incompletas. Fica a reflexão para quando você abrir o próximo exame no ambulatório. Até o nosso próximo bate-papo.